Bem-vindos ao novo episódio de EM Especialistas, a seção multimídia da revista Eletricidade Moderna. O nosso especialista da vez é o Vinícius Airão, renomado consultor e projetista de instalações elétricas e também executor, né? Trabalha muito com execução de instalações elétricas de média e baixa tensão, entradas de energia e também instalações fotovoltaicas. Vinícius, obrigado por estar conosco hoje. Mauro, obrigado pelo convite, é sempre um enorme prazer estar aqui com você, com a Aranda, e poder dividir aí com os colegas de profissão um pouco do nosso conhecimento ou um pouco dos nossos anseios para o futuro. Muito obrigado. O EM Especialistas é essa sessão que a cada edição da revista Eletricidade Moderna traz um especialista com uma visão privilegiada de temas importantes para os profissionais. É um artigo técnico, um vídeo e um podcast. São esses três meios, e cada um deles estão disponíveis, o artigo técnico na revista, o vídeo no YouTube e o podcast nos meios de podcast. Cada um deles traz os links e os códigos para acessar o conteúdo dos outros meios, né? O Vinícius aborda conosco hoje o BIM, o Building Information Modeling, e como essa tecnologia vai mudar drasticamente, na opinião dele, a forma como se trabalha a engenharia no Brasil e no mundo, inclusive, não só no Brasil, como no mundo, né? E também qual vai ser, também na opinião dele, a postura, qual tem que ser a postura das empresas e profissionais diante dessa nova realidade que o BIM vai trazer. O Vinícius Airão é engenheiro eletricista com mais de 20 anos de experiência em projetos e execução de instalações elétricas, como eu disse, né? Instalações de média e baixa tensão e entradas de energia, e desde 2016 ele também atua em instalações fotovoltaicas. Ele é conselheiro da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, e diretor técnico do Sindistal do Rio de Janeiro, o Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Rio. Entre outras muitas coisas, né? Esse aqui é só um pequeno currículo. Muito bem, podemos começar então. Vinícius, as atividades em arquitetura, engenharia, construção e operação de empreendimentos no Brasil estão ultrapassadas? Mauro, é uma afirmação que talvez a gente receba algumas pedras em função disso. Vamos entender. A atividade de construção no Brasil, vamos logo para a ponta lá da construção, ela não só no Brasil, mas no mundo, ela é uma atividade muito artesanal, de muito uso intensivo de mão de obra, né? Quando é que isso altera? Toda vez que eu tenho um aumento do custo da mão de obra, por um motivo qualquer, algumas vezes até por redução de taxa de desemprego, por ter empregos mais qualificados, a gente começa a ter um problema na indústria de construção civil, que é muito artesanal. E a gente parte para aquela decisão, nós agora vamos industrializar. E aí passa esse momento de aumento de custos da mão de obra, e tem uma redução de custos, normalmente por problemas macroeconômicos, né, que não são bons, aumenta, por exemplo, o desemprego ou o salário está muito baixo, a gente abandona a industrialização e volta para o uso de mão de obra. O que ocorre com isso, a gente tem uma indústria muito artesanal com muitas falhas. É muito comum que a gente idealize algo. Eu estou falando da gente, eu estou falando quem está na parte da concepção, do design, né? E aí, tanto no primeiro momento do arquiteto e depois quanto os projetistas das várias disciplinas que a gente tem numa construção qualquer. E o que ocorre? A gente começa a ter dificuldades na execução, dificuldades de ter execuções iguais para todos os pontos da obra, a gente tem dificuldades de se manter um método construtivo o tempo todo, dificuldades de ter uma qualidade semelhante. É muito comum que a gente pensar num prédio de apartamentos, que você entre num apartamento que você leigo olha e tem um acabamento, de repente, na pintura, na esquadria, de uma forma, e você vai para um outro ambiente ou para um outro apartamento e tem uma qualidade diferente. Por quê? Justamente porque a gente não tem a gente tem uma dificuldade na qualificação e na capacitação de mão de obra. E é muito comum que se façam vários ajustes no campo em obra. Isso não é bom. Isso é retrabalho, isso é desperdício de material, e no momento que a gente fala em sustentabilidade, né, a bola da vez, né, a gente falar de ESG e sustentabilidade. Por mais que a gente possa fazer um projeto
que tem uma visão sustentável no conceito energético da edificação, com emissão com geração de energia de fontes renováveis, utilizando também tratamento de água, uso de água de reuso, melhor conforto térmico, visando reduzir o consumo de energia. Isso se perde um pouco se eu tenho vários retrabalhos. Se eu estou desperdiçando material que eu já cortei, aí eu jogo fora, porque eu não consigo, porque houve um erro. Então, qual é a grande busca? A grande busca é que a gente conseguisse, em algum momento, fazer com que o design seja o mais próximo possível daquilo que você vai executar. É muito comum, principalmente para quem faz obra de retrofit ou faz obra de hotel, é muito comum que a gente tenha o tal do mock-up. A gente pega um apartamento típico, monta todo aquele apartamento, a gente já tem os projetos, né? A gente faz todo aquele apartamento e aí vem todos os especialistas, inclusive os especialistas de hotelaria, para verificar se o todo está legal. Aí depois disso que efetivamente o projeto é validado. Só que isso tem custo de execução, atrasa o prazo. Então, um dos primeiros pontos... Você faz uma unidade física. A gente faz uma unidade física. Eu, quando fiz as reformas aqui do Hotel Sheraton para a Copa do Mundo e acompanhei a execução de dois hotéis para a Olimpíada, o Intercity U2 e o antigo Pestana na Barra, era exatamente isso. A gente tinha 2, 3 modelos de apartamento, eram construídos 2, 3 modelos completos para poder fazer uma análise. Então, a gente já tem um problema a parte 3D, né? Só a modelagem do ambiente já merecer ser melhor. Eu costumo dizer não. É fato, na época que eu participava de instalações, eu tinha uma empresa de instalações e teve um empreendimento que tinha lá 400 banheiros. Eu juro para você que eu fiz 400 banheiros diferentes. Tenho certeza absoluta, a parte do esgoto que a gente chamava de aranha. Por quê? Porque a gente recebe uma planta baixa, era o que a gente recebia, uma vista. A gente imaginava, comprava as peças, mas a gente não conseguia ter internamente um controle para garantir que cada um dos meus bombeiros fizesse da mesma forma. A gente tinha vários sites ao mesmo tempo, a empresa tinha as suas dificuldades de conseguir controlar vários sites, ou seja, eu consegui uma padronização. Depois eu descobri que não era só a gente que tinham esses transtornos. Hoje é muito comum em construções que tenha já um kit, né, um kit de hidráulica, que já vem preparado. Mas isso só funciona se as medidas de projeto estiverem corretas e que as medidas feitas em campo estejam corretas. Então, o primeiro avanço seria a gente conseguir ter modelos 3D. E aí cabe esclarecer, né, que daqui a pouco os puristas de BIM vão me brigar comigo, isso não é BIM. Tá? Um modelo 3D não é BIM, é só um modelo 3D. E quando a gente fala em BIM, a primeira coisa que a gente pensa no modelo 3D. Tá? Eu também pensava assim, e nós começamos, né, a estudar ou tentar a implantação do BIM preocupado com o modelo 3D, que é um avanço. Mas não é só isso. Aliás, o modelo 3D é o de menos. Tá? O que tem dentro do BIM é toda a informação, a modelagem de informação que eu preciso para a construção está ali dentro do projeto. O que ocorre com isso? Cada etapa dos projetistas tem que ser pensada. Eu não posso mais, como projetista, muito comum, quem trabalha com instalações vai lembrar disso. Né? Como é que a gente desenha uma eletrocalha no teto de um subsolo? São 2 linhas que vão de ponta a ponta com detalhes padrões. O que são detalhes padrões de fixação? Se tira um DWG de algum site que a gente já tem, e o projetista de instalações nunca se perguntou, nunca quis saber qual era o tipo de telhado, de teto, né? É concreto, eu esqueci o nome, tem umas camponas que você só pode fixar nas pontas, não pode fixar no meio. Isso nunca foi problema do projetista, isso sempre foi problema de quem ia executar. Dentro do conceito de BIM, essas informações já nascem no projeto, né? Você vai criando e melhorando com essas informações. Também informações de tempo, também informações de custos. Um bom projeto BIM bem feito, você termina o projeto, o design, e você já consegue extrair, por exemplo, a lista de material.
você já consegue jogar, ter toda a tua estrutura de processo, de projeto de execução, a tua ERP já preparada, já modelada dentro da informação do design, isso ser exportado para um software específico, para um MS Project, por exemplo, para um Primavera, para você poder tratar o cronograma. Ou seja, eu consigo construir de uma forma mais racional. Esse seria um ponto de avanço. Tem um ponto de avanço maior. A gente se acostumou, pelo menos quando eu digo a gente, tá? Eu estou falando o que eu chamo de engenheiro médio, ou seja, é quem teve a mesma formação que eu, inclusive de escola de obra. Tá? Então, pode ser que tenha outras pessoas que vão dizer, mas as minhas obras não eram assim. Ok, né? Só para pontuar que é a minha experiência. Uma coisa muito comum a gente pensava sempre na construção, na entrega. Né? Eu fui contratado, aquele prédio, aquela subestação, aquela usina, eu vou até o final. Eu entreguei, eu vou para a minha próxima etapa. Só que quando a gente projeta e executa um empreendimento, seja ele qualquer, ele, na verdade, ele não é. A preocupação não deveria ser a construção. A preocupação principal é como vai ser a vida útil, ou seja, o uso. Esse empreendimento que nós fizemos, ele atenderá aos requisitos de quem vai usufruir do benefício, seja morar, seja criar um produto, seja um local de diversão, seja um hospital. Ele tem que atender aos requisitos para o uso, não são os requisitos para a construção. Os requisitos de construção têm o objetivo de garantir que o produto entregue aquilo que foi vendido e a gente, como construtor ou como participante desse empreendimento na época de construção, que a gente entregue um produto de qualidade, mas com retorno financeiro para dentro da nossa empresa. O BIM vai se preocupar, a metodologia BIM vai se preocupar que ao longo da vida útil você também tem as informações que você precisa. As informações que eu preciso para construir não são as informações que eu preciso para manter a edificação. Exemplos, por exemplo, eu especifico que é um gerador, vamos tirar do gerador, tem uma bomba. Eu tenho uma bomba de água lá de 5 cavalos. Pronto, isso é a especificação lá no projeto. Tá? Como é que veio essa especificação? Alguém fez um cálculo da potência, dos dados hidráulicos que precisaria. Se comprou a bomba do fabricante A, B ou C, aquela bomba tem uma potência, tem um motor de 5 cavalos, como engenheiro eletricista, essa informação que eu preciso. Entreguei o prédio. Daqui a 4, 5, 6 anos, essa bomba queima. Aí eu não vou trocar uma bomba por outra bomba de 5 cavalos, porque a informação que eu quero não são os 5 cavalos. A informação que eu quero é a curva da bomba. Onde está essa informação depois que a gente entrega um projeto? Ninguém mais sabe, tá? Uma série de documentos. Se isso foi num arquivo BIM, em algum lugar dentro do software, você tem essa informação, você conseguiu ter essa informação, porque você trabalhou no anteprojeto, você trabalhou no projeto básico, você trabalhou no projeto executivo. E a informação que vai na entrega, você trabalha novamente. E agora eu comprei, agora eu vou imputar para dentro do meu conjunto de aplicativos, de arquivos, né? Os projetos não são projetos apenas do projeto de 3D, as informações que eu preciso. Então, para cada etapa da obra, eu vou ter um nível de definição, tanto de qualidade do desenho, né? Se eu vou querer mostrar em detalhe o parafuso, quanto em definição das informações que eu preciso, os níveis de informação. E aí, eu consigo levar, em última instância, para quem vai operar e manter esse empreendimento, as informações que ele precisa. Tem informações que nós precisamos na construção e não precisamos lá no final. E tem uma série de informações que a gente precisa entregar para o cliente final, para quem vai usufruir daquela edificação, que hoje nós temos dificuldade de comunicação. Inclusive, eu tenho uma máquina de ar-condicionado, fabricante X, queimou, troquei para o fabricante Y. Onde é que está o dreno? O dreno ficou no mesmo local? Aquela máquina tinha o dreno à esquerda, passou a ter o dreno à direita, ele aumentou de tamanho, ele ficou menor de tamanho, ele vai bater no pé direito, no forro, ele tem espaço. São uma série de benefícios que a gente
Tem. Então, não é que a nossa engenharia ficou ultrapassada. A tecnologia mudou, né? Eu faço hoje coisas diferentes do que o meu pai fazia, diferente do que eu fazia há 10 anos, diferente do que o meu pai fazia. Aliás, há 10 anos, nós não estaríamos tendo esta conversa desta forma. A gente teria que estar fisicamente em um evento, aproveitando aquele benefício naquele momento. A nossa informação ficou ultrapassada, a minha, a sua e da Aranda, ela não ficou ultrapassada. Só que o que ficou ultrapassado é se a gente mantivesse apenas naquele meio que a gente tinha. Hoje a gente tem outros meios. Quando eu vou para arquitetura, engenharia, construção e operação, que a gente chama de ASO, nesse ponto nós estamos ultrapassados. Nós temos, principalmente no setor de construção civil, e aí eu vou fazer um extrato, eu vou botar nesse momento carioca, porque pode ser que o resto do Brasil não seja assim, mas eu acho que nós somos muito conservadores. As novidades levam muito tempo para chegar, para que a gente abrace. Só que hoje, Mauro, as novidades, tem um monte de novidade ruim, mas tem aquelas novidades que vão dar certo. E se você não tiver na novidade que vai dar certo, que a gente não sabe qual é, você vai ser ultrapassado ou pela concorrência, quando a gente fala de empresas, ou vai reduzir muito a sua empregabilidade, quando você fala no indivíduo, e isso é fatal. Tá? Então, nós estamos ultrapassados nesse sentido. A gente tem novas tecnologias que estão entrando no mercado, mudando drasticamente o mercado, e eu acho que nesse sentido, sim, a nossa engenharia e a nossa arquitetura está deixando a desejar, pelo menos quando você olha com todo. É possível que a Petrobras, a construção de uma plataforma, que ela esteja num nível, é provável, inclusive, que esteja num nível avançado da engenharia. Mas a engenharia média, que é o que, no fundo, move a economia e que emprega, não, no meu ponto de vista, nós estamos ficando ultrapassados, sim. Deixa eu só te interromper um pouquinho e perguntar duas coisas que me chamam a atenção nisso. A primeira é o seguinte: todo mundo acha que um projeto precisa de um grande gerente, né? Com todas essas disciplinas interagindo dentro do BIM, do ambiente BIM, você não necessita. Quem é que é o grande gestor disso? Ou não existe um grande gestor? Cada um na sua praia cuida da sua. Como é que funciona isso? Não, existe, e aí. O legal das novidades é que a gente dá nome para as novidades até para poder cobrar um pouco mais caro. Mas tem a figura do BIM Manager. Você realmente precisa, porque o segredo em qualquer tipo de projeto sempre foi comunicação. BIM, na minha opinião, nada mais é do que a gestão de projetos que a gente conhece levados ao nível hardcore na tecnologia. E qual é o problema? O problema agora é a gestão. Né? Então, você precisa de um cara... Primeiro, como todas as disciplinas têm que ter informações que sejam intercambiáveis entre uma série de softwares, a forma como eles se comunicam é fundamental. Então, você começa pelo dono do projeto com regras de BIM, que é o BIM Mandate, bem claras. Então, você começa que o primeiro contratante, a construtora ou o investidor tenha regras que todas as disciplinas terão que seguir, tanto de projeto quanto de execução. E essa figura é do BIM Manager, da mesma forma como em gestão de projetos não necessariamente precisa ser um engenheiro, até porque ele não vai dominar todas as disciplinas que tem, que nós estamos falando elétrica, hidráulica, ar-condicionado, algumas vezes aquecimentos térmicos com óleos, CPD, uma série de informações que segurança de incêndio, sinalização de incêndio, emergência, urgência. Isso. Nenhuma disciplina única conseguiria tomar conta. Tá? Então, você precisa ter um bom gestor. Eu entendo isso, de novo, é uma opinião particular, que os melhores BIM managers, os melhores gestores de projeto, tendem a ser, para esse tipo de disciplina, tendem a ser arquitetos ou engenheiros civis. Tá? Apesar do engenheiro mecânico, do engenheiro eletricista, poder ter essa visão de gestão, eu entendo
que o engenheiro civil e o arquiteto ele tem uma visão, nesse caso, mais abrangente, né? Eu costumo brincar aqui com os engenheiros civis, amigos meus, que eles não estudaram ciência, que eles não aprofundam. Mas o fato de eles não aprofundarem dá uma visão maior, melhor para eles. Então, eu entendo que isso é uma função que é a cara do engenheiro civil e do arquiteto. Não só deles, é óbvio, você vai ter engenheiros de outras disciplinas ou até pessoas que não são necessariamente engenheiros e arquitetos que vão poder desempenhar bem essa função. Mas para cada disciplina, né, em algum momento você vai precisar ter o especialista, e por mais que a tecnologia avance, até o presente momento, qualquer software um ser humano bota os dados de entrada, e se você botar o dado de entrada errado, vai sair uma resposta errada. Então você precisa ter, em cada uma das disciplinas, um engenheiro, ou uma engenheira, um arquiteto ou uma arquiteta, com um conhecimento profundo daquela disciplina, para analisar isso faz sentido, isso não faz sentido, e como é que isso vai se correlacionar com as outras disciplinas. Evidentemente, cada uma dessas disciplinas tem que ser os métodos de consistência também, né? É evidente. Não... Sim, mas aí eles precisam se comunicar na parte da comunicação, né? Quando eles forem... como é que nomeia, como é que modela as informações, qual o nível de informações, eles têm que falar com a regra do contratante principal. E essa é uma das grandes dificuldades, no meu ponto de vista, do BIM no Brasil como um todo. Por quê? Onde é que ele vai nascer? Ele vai nascer da vontade do contratante principal. Aí eu vou construir uma fábrica e eu entendo que eu tenho uma série de benefícios a serem atingidos. Né? Você como contratante, não vai dizer eu quero que você faça em BIM. Porque o contratante vai dizer o seguinte, eu quero um resultado desta forma e que eu consiga ter essas informações modificadas a tempo e hora. Quando você olhar, você vai verificar, olha, a melhor forma de fazer isso é efetivamente usando o BIM. Aí alguém definiu que vai usar o BIM e fez as regras lá internas que já tem cada empresa que está implantando o BIM, tem níveis de maturidade diferentes, mas a primeira coisa que ele vai fazer é justamente fazer a definição e implantação das suas regras. Quem é que faz isso primeiro? É o pessoal da engenharia civil e da arquitetura, porque são eles que começam. E aí, eles começaram o mercado com a regra e foram ao mercado. Quem é o projetista de instalações que segue a filosofia? Não tem. Quem é o projetista de ar-condicionado que segue a filosofia? Não tem. Quem é o projetista de estrutura? Não tem. Ok. Com o passar desses últimos anos, foi começando a ter algumas empresas, mas ainda são números um pouco incipientes. E o problema é que as empresas que são das disciplinas, vamos chamar, complementares, elas ainda são mais conservadoras do que o cliente principal. Se não tiver uma demanda, quando é que o pessoal está se mexendo? Quando eles perdem concorrência. A construtora tal quer o projeto em BIM. Aí, todo mundo, um olha para o outro, ninguém faz BIM. E aí contratam alguém de outro estado, porque aí o cara resolveu começar BIM. Aí o pessoal acorda. Aí vai lá a primeira, a segunda empresa a buscar o BIM. Então, essa é uma dificuldade. As empresas de projetos complementares precisam se adaptar ao BIM rápido. Só que elas vão ter um custo para fazer essa implantação. Essa implantação é custosa. Toda mudança de metodologia é custosa. Tá? Eu acho que isso é comum a todos nós. Além da mudança de metodologia, treinamento, você ainda tem os custos de hardware e software. Tá? Dependendo de quem você for dentro da cadeia de valor do BIM, se estiver falando em projetos, você vai envolver softwares que vão ter modelagens 3D, é óbvio, e as máquinas precisam ter um poder de processamento mais alto. E o pessoal não facilita a nossa vida, né? A Autodesk, por exemplo, todo ano lança uma nova versão que me consome mais máquina, me consome mais memória, me consome mais processador. Ou seja, um parque hoje de informática de uma empresa de projeto de engenharia, eu não estou falando de uma empresa que faz projetos de linha de transmissão, de grandes usinas, não. Estou falando de uma empresa de 2, 3 pessoas. Provavelmente você atualiza esse parque anualmente. Você não vai
a gente montava um escritório de engenharia com Excel, Word e AutoCAD. Dava para levar uma máquina 3, 4 anos, forçando um pouquinho a barra, né? Você levava um pouquinho mais. Para você ter BIM, assim, nós estamos falando em você renovar o parque de quem senta na máquina para desenhar, algo em torno de 1 ano e já tendo um custo financeiro no dia zero razoável, tá? Fora a licença de software, que são licença de software é caro, sempre foi, mas os softwares BIM, né, têm um peso um pouco maior e a linha o tempo que você tem de ganhar experiência, conhecimento no software. Ou seja, a gente tem uma série de problemas, vamos chamar assim, para a primeira implantação. Qual é a grande vantagem? Quem tem condição financeira, fôlego, para implantar e esperar o negócio dar resultado, vai sair na frente. Porque não se iludam que o cliente vai ligar para você e vai falar, eu quero um projeto em BIM e você vai cobrar mais caro. Não, entenda uma coisa. Se você cobra hoje, estou dando um valor qualquer, tá? R$1 por metro quadrado para fazer um projeto de instalações, que você fez a vida toda no AutoCAD, fez a lista de material em Excel, digitou o memorial descritivo, você cobra R$1 por metro quadrado. Ah, você vai entregar em BIM para o cliente. Quanto o cliente vai te pagar? R$1 por metro quadrado. Não tem ilusão de que você vai cobrar mais caro, porque o cliente não quer saber se você faz em BIM ou não. Aliás, o cliente e ninguém. O que o cliente quer saber é que o produto entregue dele é o que ele precisa. O que a gente, e pelo menos eu tenho convicção, esse negócio de convicção é aquela até dá errado. Uhum. O que eu tenho de convicção é que depois que você conseguir passar do início do problema de adoção de qualquer tecnologia, como é que funciona a adoção? No primeiro momento, você tem um aumento de custo, né? Depois você chega num ponto ótimo da curva e ela começa a descer para você ter uma redução de custo. O problema é que entre você iniciar, ter aumento de custo e ter efetivamente uma melhoria no teu resultado, você gastou tempo e dinheiro. Então você tem que conseguir sobreviver até lá. Eu tenho convicção de as empresas que passarem por essa etapa vão ter benefícios futuros e vão ter um diferencial muito grande lá na frente. O grande detalhe é que até esse momento é aquela coisa que a gente tem fé, convicção. Pode ser que daqui a 2 anos, né, alguém esteja vendo ouvindo esse podcast, ouvindo a gente aqui, e o cara pense, pô, aí não falou um monte de besteira, cara, o BIM não foi para frente, nós voltamos para a prancheta. Pode acontecer, mas não é onde eu boto as minhas fichas, não, acredito. Eu acho difícil voltarmos à prancheta, eu acho muito complicado, né? A prancheta foi um exagero, mas a tendência que a gente tem de querer ficar onde está, porque da forma como a gente está, é cômodo, né, Mauro? Todo mundo sabe usar então, o WhatsApp. Isso, eu sei, eu só vou te interromper de novo e perguntar o seguinte: tudo bem, você disse que, por exemplo, o cidadão hoje, uma empresa que cobra R$1 por metro quadrado, vai ter que continuar cobrando isso, né? Mas, assim, o cliente final não vai ter um ganho financeiro, porque não vai ter retrabalho, desperdício, redução do desperdício, retrabalho na obra, redução de prazo de entrega, isso tudo me parece que são benefícios que o BIM vai trazer, ou traz, de fato, né? Ou seja, uma coisa não poderia compensar a outra. Se eu vou ter um projeto em BIM, esse cara vai, você pode convencer o cliente. Fala, não, olha, amigo, tudo bem. Esse meu projeto aqui vai te reduzir o tempo e o custo em tanto, né? Então merece ser melhor remunerado. Não teria por aí, ou talvez, uma possível negociação? O argumento de venda deveria ser esse. Só que a gente volta para o problema do brasileiro, né? Do empresariado brasileiro, de querer as coisas, primeiro, imediatistas, isso é um ponto. E também o fato, e aí você está envolvendo muita parte comercial. Normalmente, os bons engenheiros técnicos são muito ruins na área comercial. Isso é mostrar valor. Então, até o mercado ter a percepção. E como é que vai ser a percepção? Alguém fez, manteve R$1 por metro quadrado, fez e apresentou o estudo de caso.
e publicou. Benefícios do uso do BIM na obra tal. É dizendo nome, sobrenome e qual foram os benefícios que efetivamente tiveram, e aí você conseguir monetizar isso. Uma outra hipótese é você vender o projeto com a gestão da obra para o cliente e com bônus de performance. Olha só, eu vou te cobrar R$1 por metro quadrado, você vai me pagar R$1 por mês que eu vou fiscalizar a obra. Qual o teu custo hoje? O teu custo na metodologia atual que você está utilizando, que você orçou a vida toda, é R$100 por metro quadrado. Show de bola. Eu vou gerir para você e qualquer redução de custo, eu quero 20%. Aí, em vez de R$100 por metro quadrado, eu entreguei um empreendimento não a R$100 por metro quadrado, eu entreguei a R$90 por metro quadrado, economizei R$10 por metro quadrado, você me dá meus 20%. Ponto. Esse, no meu ponto de vista, vai ser a melhor forma que nós vamos ter de monetizar o BIM, porque aí o risco está combinado, né? Está dividido. Olha, cliente, eu vou ter mais trabalho, eu vou fazer em BIM, e eu tenho certeza de que teu custo de produção é menor. Mas você não vai confiar só na minha palavra. Então você me paga o valor que você paga para todo mundo, mas se o que eu te falei for verdade, eu tenho uma bonificação. Aí, pronto. Tá. Ele vai fazer isso na primeira. Na segunda, ele vai te pagar mais. É famoso, porque na primeira ele arrisca a acabar te pagando, que na visão dele seria muito, né? Porque se a redução for muito grande, 20% da redução é muito dinheiro. Pô, esse cara está me tomando muita grana, vou melhorar essa negociação no futuro. É exatamente essa visão. Mas isso também esse contrato performance, né, como você disse. Mas isso também tende a ser transitório, né? Porque na medida que o BIM de fato se estabelecer como um padrão e, sei lá, no futuro todo mundo começar a usar, aí vai se tornar o padrão do mercado e aí acabou o diferencial, né? Aí acabou o diferencial, e o diferencial já não é mais a tecnologia, o diferencial é o conhecimento. Repare que uma das coisas que eu gosto, não é nem tanto do BIM nesse caso, é mais da modelagem 3D que a gente inicia do BIM. Eu brinquei isso, acho que eu falei isso comentei isso, eu acho até que foi com o João Cunha, não sei se foi com ele. Quando eu brinquei, eu falei assim: a vantagem do BIM é que ele volta o projetista para dentro do projeto. O que eu quero dizer projetista dentro do projeto? Gente, hoje você pega um software, e aí você marca 2 ou 3 pontos, o software traça a linha para você, diz qual é o condutor, a potência. Se tiver errado, deixa o cara da obra se virar. Em linhas gerais é isso. Aí há uma mudança qualquer no projeto de arquitetura, ninguém vê, uma parede mudou 50 centímetros, eu já fiz cozinha industrial, que era um desespero. Não tinha pé direito o suficiente, tinha que passar 10 disciplinas. Como é que a gente resolvia? Ia todo mundo para o campo, né? Engenheiro, arquiteto, engenheiro mecânico, para decidir, ia decidindo na hora onde é que passava, o que não pode mexer, o pessoal de exaustão não pode movimentar. Quando você faz a modelagem 3D, dentro da forma correta, o próprio software já tem lá o tal do Clash Detector. Ou seja, quando todo mundo acaba as disciplinas, você aperta um botãozinho e já sabe, olha, teu tubo de esgoto está passando no meio do pilar. Teu tubo de incêndio está cruzando com a máquina de ar-condicionado. Isso você já está matando hoje, desde o início. Boa parte do trabalho de compatibilização já está resumido. Mas a tecnologia ainda não está dizendo para você, olha, em vez de você usar um leito de cabos nesse local, usa um eletroduto. Ou, em vez de usar um eletroduto, você usa um shaft. E aí você consegue reduzir a seção do cabo em uma seção. Tá? Ou muda o quadro de lugar. Então, na hora que você tiver resolvido a tecnologia, a ferramenta, o diferencial vai ser a qualidade técnica e a experiência de quem está projetando. Hoje, a qualidade técnica de quem projeta deveria ser um diferencial. A gente vai reclamar do mercado se o diferencial é ou não percebido, tá? A tecnologia é um diferencial. Agora, a tecnologia sem esse diferencial do projetista não vai andar muito. O que o BIM faz é já exigir desde o início, olha, vai ter que ter um pouquinho de mais de qualificação da equipe de projetos. E aí o diferencial lá na frente, eu concordo com você, vai ser sempre o projetista. Só que a gente tem outras... A gente está falando de tecnologia, tá, Mauro? Então,
quem tem o viés empreendedor, quem é empresário ou quem é responsável executivo de olhar o todo, ele não pode olhar uma coisa só. O engenheiro não só projeta, o engenheiro não só constrói, o engenheiro mantém, o engenheiro faz análise de qualidade, análise de segurança. Vamos tirar um ponto. Se eu modelei todo o meu projeto já no BIM, modelei ele em 3D, existe uma série de softwares já existentes que vão me permitir, com o celular, eu fazer uma coisa chamada realidade aumentada. Eu passar o celular num QR Code e ter a informação daquela bomba. Eu estou fazendo aquela manutenção, imputo agora, 2 ou 3 anos depois, né, conforme eu vou fazendo, eu tenho um histórico de quantas vezes aquela bomba foi trocada. Quem foi o fornecedor que fez o reenrolamento do motor? Quantas vezes o motor atuou? Esse é um exemplo. Se eu estiver fazendo um prontuário de NR10, eu não tenho que ter a instrução técnica de trabalho em cada local? Que tal antes do eletricista fazer o trabalho naquela máquina, ele passar o QR Code, aparece para ele o esquema unifilar, aparece para ele um checklist, desligou chave 1, desligou chave 2, fechou válvula de pressão número XPTO. Reparem, isso tudo é tecnologia, isso tudo é coisa para engenheiro poder executar. Então, eu tenho N diferenciais que eu posso ir agregando, ou como empresa, uma empresa nasce como uma empresa de projeto, passa de projeto para gerenciamento da obra, passa de gerenciamento para operação e manutenção, passa de gerenciamento para eficiência energética, qualidade de energia. Tem N coisas que você pode ir fazendo, que não sei se a gente poderia considerar BIM ou não, mas aí na ótica do empresário, as oportunidades têm que ser continuadas, porque a tecnologia de hoje não é a de amanhã. Sei lá, daqui a pouco a gente vai estar falando em andar, fazer fiscalização de obra, obra não, né? Mas verificar a segurança do trabalho dentro de uma fábrica, daqui a pouco, por que não estar falando com um robô meio humanoide com uma inteligência artificial? Tá? Aí isso vai levar 20 anos? Talvez não, talvez leve menos do que isso. Então, a função para o empresário é estar atento a isso. E agora vamos voltar para o profissional, né? Gente, o profissional tem que saber isso. Eu, quando me formei, Mauro, técnico, eu desenhava no papel. Tá? Me formei técnico em 93. O desenho era feito em papel vegetal ou papel manteiga. Tanto é que, como técnico, uma das funções que a gente tinha era a função de desenhista. Isso estava lá dentro das nossas atribuições e a gente vivia como desenhista. No meio da minha faculdade, já se começou a ter alguma coisa de AutoCAD dentro da graduação. E eu tive. Então, eu já saí em 99 usando o AutoCAD como desenho. Hoje, eu não conheço ninguém que saiba desenhar ainda com na prancheta. Só que, como é que você faz quando você pega um engenheiro hoje que não mexe no AutoCAD? E tem vários, tá? Eu ainda fico assustado quando as pessoas não mexem no AutoCAD. Porque você já mexe, você já mesmo já adequa, você faz as medições que você precisa fazer. O que vai acontecer? Ele tem um operador de AutoCAD, é isso? Ele tem que ter um operador de AutoCAD. Não tem como não ter. Ele próprio não pode não operar, mas ele tem que passar as informações para alguém, mesmo que seja um mero operador de AutoCAD, alguém tem que fazer. Sim, e isso se você tem mais de 10 anos de formado. Se você tem menos do que isso, tem um engenheiro no LinkedIn, Daniel Ferraz, que se auto-intitula engenheiro do aço. Tá? O Daniel, eu não conheço pessoalmente, eu mandei uma mensagem para ele há um tempo atrás, ele respondeu, inclusive. Ele pontua algumas coisas com um grau de felicidade muito grande. Eu não consigo transcrever todas as palavras dele, mas em linhas gerais ele disse que você, em início de carreira, aceite ser um ferramenteiro, né? Seja muito bom na ferramenta, no caso a ferramenta seria o software, e você vai estar desenhando não sabendo o porquê. E aí você vai devagar aprendendo o porquê dentro daquilo que está. E aí depois de um momento você vira um profissional mais completo. Em analogia para o pessoal que pegou ainda a prancheta, era quando você começava como desenhista, copista, depois você era desenhista, projetista. Eu sempre fui crítico sobre o engenheiro, o engenheiro vai desenhar, é perda de tempo. Não é. Se você já tem mais de 10 anos de formado, você já adquiriu um outro background, você tem outro conjunto de conhecimentos que talvez
você efetivamente ir para o desenho, aquele HH não compense. Mas se você está começando a profissão, é fundamental, primeiro, para a empregabilidade. Esse é um ponto. Segundo, é um grau de conhecimento que você vai adquirir por estar usando a ferramenta e estar recebendo um input de um terceiro com mais experiência, e você vai conseguir, em você tendo uma boa formação, você conseguir fazer a comparação ou link entre o que você está fazendo e aquilo que você aprendeu na faculdade, isso vai fazer uma diferença para você em 5 ou 10 anos. Aliás, nem 5 ou 10 anos, tá? Talvez em 1 ou 2 anos. Então, é importante que o profissional entenda isso. Qual é o problema hoje? O problema é o número de ferramentas que um engenheiro recém-formado tem que dominar. Né? Eu não sei você, eu não programo, não sei fazer uma linha de código. O máximo que eu faço é meu PROC-V e PROC-C no Excel. Isso é o máximo. E as minhas planilhas todas saem muito feias. Né? Tem alguém aqui no escritório que está me olhando, ela até ri, porque ela sabe que as minhas planilhas saem feias. Elas saem corretas e feias. Hoje, meus estagiários fazem uma planilha com Power BI, eu mando o link de Power BI para o cliente e ele faz as alterações. Eu não sei, eu não vou aprender a usar a ferramenta nesse nível. Eles não sabem o meu conhecimento. Então, a gente precisa fazer essa interconexão. Tá? Então, qual é o desafio? É o que eu vou aprender na faculdade. Aí, velho, realmente tem uma série de ferramentas que você vai precisar aprender. E cada vez mais, Mauro, isso vai acontecer na engenharia. Tá? A gente está falando, eu já faço palestras e eu uso isso muito mal, mas tem algumas palestras minhas que boa parte dos desenhos, das imagens, são feitas com inteligência artificial. Eu que fiz o prompt, e eu sou muito ruim em prompt, tá? Do nosso congresso lá no Eletrotech, tem pelo menos 2 ou 3 imagens que foram feitas por inteligência artificial. E eu sou um usuário muito pouco avançado de inteligência artificial. Então, a gente já espera que os nossos novos colegas, os mais novos, a gente já espera, cara, programa. Deixa eu só, então, deixa eu só te perguntar, assim, que informação você tem de que essas novas tecnologias de BIM e outras que você possa imaginar para a engenharia elétrica, para os engenheiros eletricistas, que é o nosso público principal, as faculdades, as universidades estão introduzindo isso? Que informação você tem sobre isso? Até onde eu sei, as faculdades não. As faculdades de arquitetura estão talvez um pouco mais avançadas, até porque, em função da modelagem 3D, o que a gente tem é pelo menos 2 instituições, eu não vou citar nomes só por questões de, afinal de contas, eles não estão patrocinando, tem pelo menos 2 instituições que oferecem cursos de pós-graduação na área Master BIM, Manager BIM, tá? A gente até deu umas palestras em algumas, é onde eu conheço mais no nível de pós-graduação. Tá? Graduação, não. Graduação, até onde eu sei, não. E a gente tem um movimento do mercado, né, que vai ser, pelo menos esperamos, né, que vai ser a mola propulsora do BIM, que é uma exigência, a tal da lei do BIM, tá? Que as obras públicas, né, contratadas aí pela União, pelo Estado ou pelos municípios, já sejam dentro da filosofia BIM, é óbvio, né, com seus graus de maturidade. Significa que efetivamente, né, o negócio pegando, porque Brasil tem lei que não pega, né? Mas se pegar, a gente vai ter uma demanda obrigatória por BIM. Aliás, eu só fui falar em BIM porque começaram a se movimentar, começou a ter propaganda. Eu falei, gente, o que é o tal do BIM? É desenhar em 3D? Então, mesmo a gente não participando de obras públicas, de tanto que veio publicidade, a gente foi entender o que era e optamos por caminhar pela implantação. E olha que nós ainda estamos lá no início. Tá? A minha experiência com BIM é muito no que der errado. Ó, nós tentamos esse caminho, gastamos dinheiro e não foi. Vamos tentar esse aqui e tá um pouco melhor. Então, a gente tem... Aliás, não é nem crença, Mauro. Acho que não tem outra alternativa. Senão, daqui a 3, 4, 5, 10 anos,
A gente não vai ter mais engenheiro no Brasil, a gente vai comprar um projeto pronto da China, um projeto pronto da Europa, um projeto pronto dos Estados Unidos, aí vem tudo modelado em 3D, a gente vai contratar um engenheiro só para ele ficar lá no campo, tá, para atender o CREA. Se a gente não tomar essa ação como sociedade de engenheiros, o caminho vai ser esse. As faculdades, de novo, estão bem distantes disso. E aí, mais uma coisa que é uma opinião também pessoal, né? Hoje eu estou cheio de opiniões pessoais aqui. É que quem é que é responsável pela carreira? É o profissional. Não é a empresa, não é a graduação. Tá? Então, o profissional tem que ir atrás. E fica um pouco difícil até de estar na graduação, Mauro, porque mesmo que a gente tenha os principais softwares, tenham licenças estudantis para você usar durante o período de graduação, a Autodesk tem, é provável que o concorrente dele, que é o ArchiCAD, também tenha. Você tem que lembrar que a gente a gente consome alguma coisa de máquina razoável. Nem todo mundo vai ter condições de, no período de graduação, conseguir investir nisso. E como é que você bota dentro da faculdade? Como é que você vai ter lá 50 máquinas para o setor de engenharia, todas elas com o processador de 8 núcleos? Tem que... isso não tem valor. As pessoas hoje, quando olham, a gente quer uma parede bonita, quer com ar-condicionado, né? As faculdades também muito viraram shoppings, né? O que motiva hoje as pessoas de irem para uma graduação, de escolher a graduação A em vez da a faculdade A em vez da B, às vezes não é o que deveria ser. O que deveria ser era o conteúdo abordado, a qualidade do corpo discente. Então, eu acho isso muito difícil na graduação, né? E você também tem muito pouca experiência. A engenharia é uma disciplina, é uma profissão muito vasta, né? No meio da faculdade, no final, ou depois de formado, que a gente descobre qual é a subdivisão dentro da engenharia que você quer seguir. Eu comecei a vida como executor, nunca foi planejamento ser projetista, tá? E depois de um tempo a gente vai para outro setor. Então, eu acho que o profissional precisa ficar antenado, né? É por isso, inclusive, que a gente trouxe o BIM para dentro do nosso primeiro bate-papo aí, meu aí, junto com o Aranda. Qual o objetivo? O objetivo é a provocação. O objetivo é que cada um dos leitores ou cada uma das pessoas que assistiram esse vídeo ou ouviram um podcast, que elas comecem a se informar. O que é o BIM? O que é isso que o Airão falou? Tá? Qual é a experiência que tem lá fora? Que lei é essa que ele falou? O que eu preciso para chegar ali? E dentro dos vários aspectos do BIM, um que a gente foca muito ainda é o desenho, mas tem outras coisas do BIM. Você não gosta de desenhar, por exemplo. Eu não gosto de desenhar. Não me bota uma semana desenhando, que eu não tenho paciência para isso. Mas uma pessoa de planejamento vai pegar as informações de uma modelagem BIM e vai fazer o planejamento dele. Tá? Então, onde você vai se encontrar dentro de todas as disciplinas do BIM. É com você, tá? Mas o objetivo é essa provocação, porque isso é importante para a gente melhorar como engenheiro e, por consequência, como sociedade, esse é um ponto, e também para que a gente não seja, daqui a alguns anos, a gente não tenha mais engenheiro no Brasil, né? A gente vai ser apenas apertar parafuso de um projeto feito no exterior. Ok, eu quero só, antes de a gente encerrar, que a gente já está com o tempo esgotado, informar o pessoal que o decreto federal que o Vinícius citou, e está descrito lá no artigo dele, na seção M Especialistas, na revista Eletricidade Moderna, desse mês, é o decreto federal número 10.306, que é o popularmente conhecido decreto BIM. É o decreto que obriga a que as obras realizadas para o poder público, órgãos, entidades, administração pública federal, sejam implantadas utilizando o BIM, o uso obrigatório do BIM. Eu vou encerrar, até vou ter que encerrar, mas antes de encerrar, eu quero dizer também, o Vinícius vai dar uma palavra final também, mas eu quero dizer o seguinte: o Vinícius a gente convidou o Vinícius para ser nosso colunista na revista Eletricidade Moderna, né? Então, a partir da edição de setembro da revista, ele vai ter uma coluna, vai assinar todo mês a coluna, né, que vai se chamar Engenharia e Energia, né? Ele vai tratar não só de tecnologia BIM, mas
todos os assuntos, ou vários assuntos relacionados com energia, instalações, armazenamento de energia e também eletrificação veicular, veículos elétricos, eletromobilidade. Então, muito nos honra a presença do Vinícius conosco. É uma grande aquisição para o nosso time, né? Muito nos envaidece a presença dele conosco a partir, então, da edição de setembro. Mas já nessa edição que está no ar, tem lá, ele é o titular, ele assina essa sessão EM Especialistas. Vinícius, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por estar assinando conosco e por se juntar ao nosso time de colunistas. Mauro, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que ficaram com a gente, né, até o final. Se deixar aqui, eu vou falando. E para encerrar, né, eu queria deixar uma reflexão para os colegas. O que vocês estão fazendo pela sua carreira? Eu acho que esse é o ponto importante. E se, partindo do pressuposto que vocês concordarem comigo que nós temos uma engenharia, uma arquitetura hoje ultrapassada, o que nós estamos fazendo para melhorar isso, como engenheiro e como empresas? É essa a reflexão que eu gostaria que ficasse com vocês para esse nosso bate-papo de hoje. Legal. Então, parabéns ao Vinícius, que foi realmente foi um bate-papo, mas foi uma aula também, né? E obrigado, e agradeço a todos vocês que estão conosco. Não se esqueça que você pode ler o artigo impresso e ouvir o podcast deste EM Especialista nos links aqui que estão aqui na descrição. Muito obrigado a todos e até o EM Especialistas da edição que vem. Um abraço.